como exatamente é o inferno? O conceito de inferno tem sido objeto de intriga, debate e contemplação por inúmeras gerações. Em sua essência, o inferno, segundo a Bíblia, é definido como um lugar ou estado de punição após a morte, onde todos que forem enviados para lá irão sofrer e queimar por toda a eternidade. Mas como o inferno se parece? O que a Bíblia diz sobre o inferno? Número 1. Fogo e sofrimento. A Bíblia frequentemente menciona o inferno como ardente. Apocalipse 20:10 diz: "E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos." O castigo eterno é verdadeiramente o que aguarda os pecadores? A resposta é sim. As palavras usadas não deixam espaço para dúvidas. A linguagem grega não poderia expressar isso de maneira mais forte, mencionando tanto o dia quanto a noite na expressão pelos séculos dos séculos, que literalmente significa até o fim dos tempos. Jesus disse que o fogo nunca se apaga. Marcos 9:43. Se sua mão leva você a pecar, corte-a, ou seja, afaste-se da fonte da tentação. É melhor ir para o céu aleijado do que ter duas mãos, mas ir para o inferno. Você sabia que a palavra inferno vem da antiga tradução grega do termo hebraico para Vale de Enom? Este era um local fora das muralhas de Jerusalém que estava manchado pelo culto a Moloque e sacrifícios humanos, levando a ser usado como um depósito onde lixo e resíduos eram queimados. As chamas ardentes e os vermes devoradores tornaram-no uma representação vívida e impactante do destino dos condenados, também chamado de Lago de Fogo em Apocalipse 23:15. Número 2. Escuridão e desespero. O inferno também é descrito como um lugar de escuridão total. Em Mateus 8:12, diz que alguns serão lançados do lado de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não pode ver nada, e tudo que você ouve são os sons de tristeza e desespero. O uso dos artigos definidos com choro e ranger destaca a natureza horrível da cena. Haverá ranger de dentes contínuo no inferno, e isso é certo. Jesus frequentemente discutiu o inferno, e ele o fez mais frequentemente do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Certos ministérios evitam falar sobre o inferno em seus sermões, mas Jesus deixou claro quão terrível é. Vale qualquer sacrifício para evitá-lo. Portanto, não podemos pensar no reino de Deus apenas no contexto de recompensa, mas também devemos pensar em termos de sacrifício. Número 3. Solidão. Uma das coisas mais dolorosas sobre o inferno pode ser a sensação de total isolamento, completamente separado do amor e da misericórdia de Deus. Tessalonicenses 1:9 diz que essas pessoas pagarão o preço e suportarão o castigo da destruição eterna, banidos da presença do Senhor e da glória de seu poder. É impossível haver um Deus que não pune o pecado. A ideia de que um Deus que é amor não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo no mundo. A punição mencionada aqui é definida como destruição eterna, com a palavra ionos sendo usada 70 vezes no Novo Testamento. A palavra destruição nunca significa aniquilação. Ela se refere a uma perda de bem-estar ou a destruição do propósito de vida. Em Lucas 5:37, os odres de vinho que Jesus mencionou foram destruídos, significando que não eram mais úteis. Eles ainda existiam, mas não podiam ser usados novamente. No entanto, a presença do fogo não é a única coisa que categoriza o inferno. Enquanto o Senhor estava com os 3 jovens hebreus na fornalha, eles não sentiram desconforto algum, Daniel 3. Fiel ao seu nome, o inferno é um lugar onde os humanos são separados de Deus e de tudo o que é bom e abençoado em sua presença. O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, é resumido pela frase "da presença do Senhor". Não há mais nada a ser dito sobre seus horrores, exceto que Deus e cada aspecto de seu caráter estarão ausentes do inferno, exceto sua inabalável justiça santa.
Não é errado para Deus exercer vingança. Entendemos isso quando entendemos o que a palavra significa na antiga língua grega. A palavra traduzida como vingança não tem conotações de ser vingativa. É um termo composto que deriva da mesma raiz da palavra traduzida como justo e transmite a ideia de uma administração firme da justiça que não vacila. Quando vemos o termo destruição eterna, não devemos deixar de lado a ideia de que o tormento é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, a pena do inferno também é eterna. A origem do inferno. Também houveram questionamentos como: por que Deus criou o inferno? Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. Veja, a criação do inferno está intimamente ligada aos anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento inicialmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos. De acordo com Jesus, o inferno foi originalmente destinado ao diabo e seus anjos. No entanto, os seres humanos acabam lá porque escolheram se alinhar ao diabo e seus anjos caídos. Em outras palavras, o inferno nunca deveria ser habitado por uma única pessoa, embora algumas pessoas, sem dúvida, acabem lá no final. Satanás e os outros anjos caídos deveriam ser aqueles que sofreriam dentro dos limites do inferno. O Senhor permite que outros nas nações que ele julga vão lá também por causa da escolha, do livre-arbítrio e da responsabilidade dada por Deus ao homem para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. Está estabelecido que os anjos caídos são uma realidade, apesar de o conceito de caírem da graça ser desafiador para algumas pessoas compreenderem. Mesmo que desejemos acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história da Bíblia nos mostra o contrário. Então sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo o que foi, é ou será, é criado por Deus, incluindo o inferno. Porque por ele foram criadas todas as coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O inferno ou o lago de fogo também será o destino daqueles que rejeitam a Cristo. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, fez um caminho de salvação para todos que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. O inferno existe? Quando discutimos tópicos tão profundos quanto a vida após a morte, a Bíblia se torna uma fonte primária para muitos em busca de respostas. Uma dessas perguntas é: o inferno existe? Vamos explorar o que a Bíblia tem a dizer. Muitas pessoas acreditam no céu, mas grande parte não acreditam no inferno. No entanto, a Bíblia diz que ambos são reais. Todos nós fizemos coisas erradas, chamadas de pecados. Romanos 3:23. A Bíblia diz que a consequência justa para nossos pecados é a morte. Romanos 6:23. Uma vez que nossos erros são contra Deus, e Ele é eterno, nosso castigo também deve ser eterno. Esse castigo eterno é o que a Bíblia chama de inferno. A Bíblia descreve o inferno de várias maneiras. Um lugar com fogo eterno, Mateus 25:41. Um fogo que nunca se apaga, Mateus 3:12, Marcos 9:44-48. Um lugar de destruição eterna, 2 Tessalonicenses 1:9. Um lugar de sofrimento constante e onde a fumaça da tormenta sobe para sempre. Apocalipse 14:10-11, um lago de enxofre ardente com tormento interminável. Apocalipse 20:10. Onde está o inferno? A Bíblia não fornece coordenadas geográficas explícitas para o inferno. Embora descreva o inferno como um lugar real de tormento, sua localização exata permanece oculta. Pode existir dentro de nosso universo físico ou talvez em uma dimensão completamente diferente. O mais importante é que a Bíblia enfatiza a importância de viver uma vida justa para evitar esse lugar de tormento, em vez de especificar sua localização. Lição:
É sempre importante lembrar que a Bíblia nos incentiva a buscar o amor e a misericórdia de Deus, e através da fé em Cristo, podemos evitar os tormentos do inferno. Em resumo, a Bíblia diz que o inferno é real, mas há esperança através de Jesus, podemos evitar esse destino e ter a vida eterna, seguindo os ensinamentos de Jesus e trilhando seus passos.